Então, eu sou do Algarve, não é? No teatro, primeiro, ou seja, não, primeiro foi a ginástica, ou seja, sempre uma pessoa muito ativa a nível do desporto, ia saltar da natação para a ginástica e depois queria fazer teatro, então fui para o teatro muito novo, com 6 anos, porque há uma associação em Lagos que é o Teatro Experimental de Lagos e foi aí que eu comecei na área artística, digamos assim. Mas o que eu queria desde mais pequenito era dançar, só que por N impossibilidades não aconteceu. Um, Até que depois, no nono ano normal da escola, consegui ir para uma academia de dança um, e comecei a fazer assim um intensivo todos os dias a ter aulas maioritariamente clássico e danças tradicionais. Um, Danças tradicionais ou danças de caráter que englobam todos os países. Pronto, foi mais nesse registro. E depois, a seguir a isso, veio o 10º ano e no Algarve não existia nenhuma escola vocacional de dança. Agora acho que já existe, mas na altura não existia. E eu optei também por ir para artes plásticas, artes visuais. Então fiz o secundário todo em artes visuais, ao mesmo tempo que tinha academia de dança à parte, diariamente. Depois disso, foi aquela coisa de não há universidades no Algarve, há uma universidade no Algarve em que a escolha artística é bastante reduzida. E essa ideia sempre foi vir para Lisboa. Eu já queria ter vindo para Lisboa antes, que não foi possível. Então, e a ideia era ir para as Belas Artes, tirar pintura. Um, Até que os concursos normais do ensino superior fechavam no último dia, ou seja, fechavam num dia em que o dia anterior era um dia de audições da Escola Superior de Dança, que eu não conhecia. E disseram, então existe esta escola, então fui fazer a audição, acabei por ficar, então as artes plásticas a nível académico ficaram para um segundo plano, então fui para a Escola Superior de Dança. E depois na Escola Superior de Dança, pronto, há assim um gap, porque fez muita falta às artes plásticas, então havia essa divergência entre aquilo que eu queria fazer nas artes plásticas e que não era possível fazer na escola. Estava à procura de uma coisa mais aberta que não foi assim tão possível, porque também percebo que as coisas sejam direcionadas mais dentro de um lugar mais técnico. Eu estava à procura de uma plasticidade e de uma coisa diferente, até que depois fui fazer a audição da Partes, passei para a audição da Partes em Bruxelas, a primeira fase aqui em Lisboa, que eu não estava nada à espera, e para mim ir aquela semana, mesmo não tendo ficado depois na escola, foi incrível ir a Bruxelas e ver aquela dinâmica toda e perceber as possibilidades. E isso trouxe, quando eu voltei para Portugal, trouxe-me logo esta coisa de não, é possível e é possível também fazer aquilo que tu quiseres fazer. E também como eu comecei a trabalhar logo durante a escola, essa coisa que eu sentia falta na escola foi conseguir buscar fora. Até que depois acabei a superior de dança e já estava a trabalhar ao mesmo tempo, então o salto não foi logo um salto diretamente da escola para estar a trabalhar com outras pessoas, a fazer assistência, comecei logo a fazer assistência a alguns professores. Por exemplo, a Amélia Mendes, que fiz assistência enquanto era aluno dela e depois dancei para ela também como intérprete, algumas peças. Depois também dancei peças dos professores da escola. Comecei a fazer também assistência a artistas plásticos e da performance fora da escola, que me interessava também não só estar dentro da área da dança. Também a área da dança para mim sempre foi este lugar muito mais aberto, de possibilidade e não tão unifocal. E a seguir a isso foi assim, começar logo a trabalhar. Pelo meio ainda tentei fazer o mestrado na Nova, porque sentia falta assim de ler mais e de ter uma coisa assim mais teórica que pudesse aplicar ao trabalho. Ainda fiz um primeiro semestre, depois não consegui acabar, porque estava a trabalhar ao mesmo tempo. Então foi assim, tem sido assim. E até agora não tem sido sempre a saltar de trabalhos muito diferentes uns dos outros e de pesquisas muito diferentes umas das outras, mas tem sido mais ou menos isso. Então, isto tem. Normalmente, não sei como é que isto tem acontecido, mas as peças têm quase nascido umas das outras. É bonito quando de repente começas a perceber que aquele material é muito bom, mas não é para ali, não é? Então, que aquilo pode ser um lugar diferente. E
o que aconteceu com esta específica nem sequer veio da peça passada, que é o Limoeiro 55, veio da peça anterior, que num dos ensaios houve uma proposta de improvisação com som e com o que estamos a trabalhar, que é a base do trabalho também, que é este som, este choro, encontrar este choro comum entre as duas partes. E de repente, num desses ensaios dessa peça antiga, apareceu isto numa improvisação e percebemos, ok, isto não faz sentido nenhum aqui, isto não é daqui, e guardou-se esse desejo de trabalhar isso. Então, ele ficou nessa gavetazinha e que também já era um desejo que nós queríamos, ou seja, foi a primeira vez também que concorremos à DG Artes, não é? Para a criação, e as outras criações sempre foram com os apoios mais pequenos e aqui era mesmo uma ideia de, ok, queremos fazer este trabalho, e quando eu digo queremos, porque falo logo da estrutura em si, também, porque não é só um projeto meu, e a querer fazer este trabalho e esta construção com qualidade e a pensar numa equipa total, não é? E queríamos fazer uma peça com muita gente, e uma peça que fosse possível fazer com muitos bailarinos, e que é uma coisa que é pouco comum agora, e que não há a possibilidade de o fazer, e a ideia sempre foi tipo, ok. Então ela nasce neste seguimento de queremos trabalhar com muita gente, com condições, então pelo meio ainda apareceu o Limoeiro, que é aquele dueto, que também era uma coisa antiga que estava à espera de ser feita há algum tempo. E de repente foi tudo condensado neste ano, né? Pós-pandemia, as coisas começam a condensar. Também tive 2 anos em que estive a trabalhar muito mais como intérprete e como colaborador artístico de outras pessoas, que também foi super importante para mim, ter essa pausa e voltar a mergulhar no universo de outras pessoas. E de repente foi um ano assim cheio de voltar a criar e voltar a estar como criador e a dirigir uma equipa e várias equipas diferentes com trabalhos muito diferentes uns dos outros. Isso tem sido muito interessante. Mesmo na linhagem do trabalho, em si também procura, foi muito por como é que conseguimos ir ao mínimo e levar esse mínimo a um lugar exponencial máximo, de limite, não é? E também tem sido um bocado o foco do trabalho constantemente nas criações. Como é que o corpo é o epicentro de estudo, mas como é que este epicentro de estudo vai a um lugar de limite. E isto apareceu por esta relação de 2 corpos muito semelhantes interiormente, mas muito diferentes, que é o lugar do suíno, não é? Do porco, e do ser humano, e como é que eles se relacionam de uma maneira muito mais estreita do que aquilo que nós estamos à espera que se relacionem. E isto também vem, porque a minha família, a família da parte da minha mãe é de um meio muito mais rural, então eu lembro, quando eu era pequeno, nós íamos visitar a minha tia ao Alentejo e era normal as mortes de porco tradicionais, não é? Da família, é um dia especial em que se juntam. E isto ficou gravado cá dentro, um lugar ritualístico qualquer, familiar, de celebração de alguma coisa, que ficou gravado e que eu queria mesmo trabalhar sobre isso. E lembro-me perfeitamente que esta peça partiu de uma imagem específica que era tradição, a morte do porco ser feita no topo de um monte, longe da casa, e que depois se trazia o animal e as crianças eram colocadas em cima do animal, e o animal era trazido num trator, e eu lembro-me de ser colocado em cima desse animal e de descer esse desfiladeiro até à casa. Claro que agora isto é tudo, para mim faz-me imensa confusão, mas há um lugar poético qualquer que ficou gravado nessa relação, dessa imagem, e que de repente abriu portas para que esta criação acontecesse. E durante ou seja, nós tivemos uma primeira fase da pesquisa, só mesmo de pesquisa com a equipa nuclear, antes sequer de fazer as audições. E a ideia também foi, ok, ainda por cima fomos ter essa pesquisa na Herdade do Freixo do Meio, que foi perfeito, e foi mesmo uma pesquisa onde conseguimos encontrar imensos artistas que trabalham este lugar desta dismorfia e destes híbridos entre o animal e o ser humano, e que o ser humano não deixa de ser um animal, nós é que nos esquecemos e colocamos noutro lugar, não é? E como é que nos devolvemos a esse lugar muito mais paralelo. E acho que isso foi a palavra-chave também para a criação, que é um lugar paralelo para encontrar este híbrido. E então começar a pesquisar isto e perceber que isto começou também na Odisseia, do Homero, no canto 10º,
em que Circe transforma os homens em porcos, e de repente, deste canto décimo, como é que isto começa a desaguar também para as leituras que fizemos sobre o Artaud e o Teatro da Crueldade. E também há um lugar da verdade no trabalho que me interessa muito, não é? E que eu acho que é um lugar na dança que me interessa muito, que é o lugar da verdade, não só do lugar formal ou da forma. Como é que essa forma nasce de um lugar real interior. E isso foi um bocado o ponto de partida. Pensar sempre que essas sensações de limite e essas sensações, e esta ideia de como é que alcançamos os limites e que isso te atribui uma forma, mas sempre com estas ideias que destes pontos de partida, tanto da Odisseia como o Artaud, e que de repente vamos para a Berlim, que é uma escultora que também trabalha estes híbridos dos corpos, e tudo isto se começa a juntar depois no corpo destes intérpretes com a sua pegada também individual e com o seu estudo biográfico. Isto acaba por desaguar em conjunto. Sim, sim, sem dúvida. Essa tinha sido também a premissa de trabalho para o corpo, não é? Como é que nós mergulhamos e esventramos o corpo para realmente oferecermos um lugar de liberdade que eu sinto que eu pelo menos sinto necessário neste momento e acho que também é sempre um bocado o foco do trabalho, no sentido que é sempre sobre há um egoísmo qualquer neste o que é que eu sinto falta, ou o que é que me atormenta, ou o que é que emocionalmente ou politicamente, mas que vai muito mais direcionado ao emocional. Acho que o trabalho vai um bocado de encontro a esse lugar muito mais do lugar emocional e como é que isso se espelha no corpo. E depois tem estas vertentes todas mais políticas ou sociais ou ideológicas. E este trabalho foi muito focado também neste lugar ideológico de como é que a carne consegue ir a um lugar de templo e de fascínio, e como é que também esta pesquisa toda à volta de ideologias, especialmente católicas, religiosas, cristãs, tem uma relação também em paralelo com esta temática da carne. E como é que este paralelo, como é que nós conseguimos encontrar este lugar de putrefação como o erro, não é? E estes erros que se acumulam e que estão marcadas na tua carne, como é que elas podem ser potências? E essas ideias de limite, potência, erro e de suficiência é o que a carne nos devolve, não é? Que é onde tu massacras e que de repente volta a reconstruir e as feridas saram e voltam a abrir. E a relação estreita entre carne e ferida foi sempre muito um objeto de estudo primário na criação, de perceber como é que os corpos são feridas abertas na sua construção, desde o início até a sua conclusão desconhecida, não é? Mas como é que é sempre uma ferida aberta e que tu vais cicatrizando e abrindo, só que aqui funcionar um bocadinho ao contrário, que é como é que não temos medo que o erro te possa potenciar essa construção individual e não assumi-lo como uma martirização. Sim. Sim, ou seja, sim e não, mas neste trabalho específico sim, e acho que isto também tem muito a ver com as minhas influências e com quem eu estive a trabalhar e perceber as potências da simplicidade, e neste objeto específico foi ir ao simples, e a peça já foram 70 peças diferentes, e o trabalho tem sido limar e limpar e limpar para ficar com o essencial e descobrir a potência do essencial, e a repetição permite-nos encontrar a essência, o essencial, que é como é que esta potência cresce, não é? E como é que essa repetição te traz uma viagem ainda maior. A insistência num lugar, ou a insistência num ponto específico, ou numa ideia específica, abre-te um mundo de ideias. E acho que também o trabalho com os intérpretes tem sido esse, que é como é que eles, através dessa insistência, encontram prazer nessa repetição e como é que esse prazer se espelha nesta viagem e nesta possibilidade de viagem. Mas sem dúvida que para mim a repetição tem sido uma aprendizagem, ou melhor, esta simplicidade também tem sido uma aprendizagem muito grande,
especialmente com a colaboração com a Ana Borralho e com o João Galante. Uh, não porque, não, e de maneiras muito diferentes, que isso é o interessante, mas conseguir perceber também esse tipo de trabalho, no trabalho deles, e perceber como é que, de repente, tu também vais buscar coisas, mas que são super diferentes e distintas, mas que está lá qualquer coisa, e esta clareza de estudar as coisas ao pormenor. Não sei, e nesta peça foi mesmo essa coisa de ir ao essencial, e como é que o essencial te traz uma potência. E a repetição é uma potência. E neste trabalho específico, que tu já pudeste também ver um bocadinho, essa repetição traz-lhes alguma coisa. E acho que faz com que a peça ganhe volume, e volume, e volume. E aquele corpo, dentro da repetição, são milhares de corpos. E memórias ao mesmo tempo. Então, a música tem sido um trabalho, aliás, tudo, no geral, tem sido um trabalho de colaboração gigante, e isso tem sido o foco sempre foi tipo trabalhar em conjunto, não é? E ok que eu assino a peça, mas a peça é uma peça de todos, e tanto dos intérpretes como da equipa toda que está à volta. E neste lugar específico, a música, que é do João Galante, convidámos o João para fazer a música, tem sido também um trabalho muito de colaboração entre devolver, mandar ideias, e essa pesquisa tem sido feita desde o início, que é, ok, apresentar as propostas iniciais de pesquisa, ou os mapas visuais, ou tudo o que também tem sido a pesquisa sonora anteriormente, e a peça já deu uma mega volta, porque começámos a trabalhar com música ortodoxa, música sacra, e agora já é outro lugar completamente distinto, mas foi preciso ir a esses lugares e passar esse trabalho todo também ao João, e de repente percebermos, ok, isto precisa muito mais de uma paisagem, isto precisa muito mais de ser sobre eles, e de como é que o som é sobre eles, ou de repente como é que eles habitam este lugar de paisagem, e a peça de repente começou a ganhar assim um lugar de deserto, que todos nós encontramos desertos diferentes, não é? Então o João encontrou um deserto na banda sonora, mas que é um deserto cheio de informação, em que todas estas informações também sobre a pesquisa estão presentes. E este lugar dos metais e de como é que a sensualidade da peça também vai à banda sonora. Então temos estado a trabalhar. E tem sido mesmo um trabalho super de cooperação, de eu devolvo-lhe coisas, ele enviamos, por exemplo, não é nada este caminho, é outro caminho, mas tem sido, ao mesmo tempo também tem sido um trabalho, não é uma peça que parte da música, mas a música é fundamental para que a peça possa habitar o espaço. Porque também eles não saem nem entram vezes nenhuma, então eles habitam o espaço constantemente, não é? Então, a música é essencial para que isto, para que possam coexistir estas duas camadas. Mas o interessante também no meio disto tudo foi encontrar-se este deserto comum a toda a gente, porque tanto o Rui Palma também com as fotografias encontrou um deserto, como o João encontrou um deserto com a música, como nós também encontramos um deserto na composição, e encontramos também uma maneira destes corpos serem tão disponíveis que é quase uma paisagem plana que toda a gente pode vê-los, não é? Então, de repente, eles também são um deserto disponíveis para que tu os possas ver ao milímetro. E, não sei, e de repente, mesmo eles próprios, quando entram dentro desta viagem, eu lembro-me que estávamos numa residência em Serpa e a Sofia ter tido, no final da passagem, ter dito, porque eu imaginei um deserto, imaginei estarmos todos num deserto, e de repente o deserto tem sido assim uma constante nesta procura, mas ao mesmo tempo é um deserto muito carnal, não é? Porque a própria música é um deserto carnal, e de repente aquilo traz-te referências também ao espaço que estamos à procura, que é este laboratório, talho, deserto, e é um lugar sem medo da sexualidade, e sem medo de perceber também que a sexualidade é um lugar frágil, é um lugar de fragilidade, mas ao mesmo tempo de muita potência, e que deve estar disponível. E que essa sexualidade deve estar disponível para conseguirmos caminhar juntos. E depois, de repente, essa sexualidade desaparece e percebes que é sobre outra coisa. E é muito mais sobre estar em grupo, sozinhos. Idealmente, eu acho que possamos colaborar. Colaborar e cooperar, essencialmente. Acho e que possamos
expressar-nos mais pelo país. Sinto muita necessidade de que esta descentralização seja um foco cada vez maior. E sim, não tem a ver só com os apoios e com... Não é isso, mas mesmo a nível de pensamento, acho que as coisas têm que ser menos viciadas e muito mais abrangentes, e temos que colaborar muito mais e cooperar muito mais e perceber que se calhar temos mesmo que nos seguir uns aos outros e perceber e aprender uns com os outros e estar muito mais disponíveis e não sedimentarmos tanto em caixas e cruzarmos muito mais essas caixas. Acho que esse é o meu desejo fundamental para as artes agora, neste momento. Sinto que estamos muito... que há um círculo, não é? E acho que este círculo tem que ser cortado e que tem que se espalhar. Porque senão vamos estar sempre a consumir o mesmo, a ver o mesmo, a trabalhar o mesmo. E podemos trabalhar o mesmo, mas de uma maneira muito mais dispersa. E ao mesmo tempo muito mais junta. Que é só estar disponíveis. Acho que a palavra-chave é disponibilidade. E escutar-nos. Acho que as artes precisam só de escuta e disponibilidade. Daniel, muito obrigado. Obrigado.